Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Segura sua Bíblia aberta aí, irmão. Mateus 24. Quero ler do 45 ao 51 com vocês. Mateus capítulo 24, do verso 45 ao 51. A Bíblia diz assim: Capítulo 24 de Mateus, Jesus começa a falar da vinda dele, da vinda do Filho do Homem. Ele começa a falar aos seus discípulos sobre a vinda do Filho do Homem, sobre a necessidade deles estarem vigilantes, porque ninguém sabe o dia nem a hora. E é nesse contexto de vigilância, porque não sabemos o dia nem a hora, os discípulos do Senhor não conhecem o dia nem a hora, ele conta uma sequência de parábolas. Eu quisera ler todas elas com você esta noite, mas depois você lê em casa, o capítulo 25 também. Vou ler com você só o finalzinho do capítulo 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Diga assim: eu sou. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Queria falar um pouco com você sobre indicadores espirituais. Foi o tema que eu dei para essa palavra que eu vou compartilhar com você hoje. Indicadores espirituais. Mas o que é um indicador? O que são indicadores? O indicador, ele é um instrumento de monitoramento e avaliação. É através do indicador que você vai monitorar, você vai acompanhar, você vai avaliar uma missão, uma meta ou um objetivo. Vou te dar um exemplo. Pode ser o objetivo do governo federal erradicar o sarampo. Para erradicar o sarampo, o governo então tem essa missão, ele traça uma meta. Nós precisamos vacinar todas as crianças de tal faixa etária no Brasil. Então ele vai usar como indicador o número de crianças vacinadas pela população. Então, mensalmente, o pessoal do Ministério da Saúde coleta os dados de cada município, de cada cidade, de cada estado, e vê quantas doses de vacinas foram aplicadas, para eles poderem saber se eles estão conseguindo atingir a meta ou não. Então, o indicador, número de crianças vacinadas mês, pode ser um indicador. O número de casos de sarampo por ano, se esse está diminuindo, se não está, é você saber se você está se aproximando da sua meta ou não. Acontece muito, por exemplo, em empresa. Vamos supor que você é dono de uma empresa. Você é empreendedor, um empresário, e você é dono de uma empresa de sapatos, para a felicidade das mulheres.
E aí você estabeleceu lá com a sua empresa que você vai vender no ano de 2021 24 mil sapatos. É a sua meta em 2021 vender 24 mil sapatos. Para você saber se você vai atingir essa meta, se o seu planejamento, se a sua estratégia está ou não funcionando, você vai precisar estabelecer indicadores para que você possa monitorar as ações. Então você vai lá e veja, deixa eu ver, qual pode ser um bom indicador? A minha empresa tem 10 vendedores, vamos pensar assim, a sua empresa tem lá 10 vendedores. Então você vai avaliar mensalmente um indicador, por exemplo, poderia ser a quantidade de sapatos vendido por mês. É um bom indicador? Sim ou não? Para você avaliar se vai vender 24 mil sapatos? Você vai avaliar. Em janeiro, vamos ver quantos sapatos nós vendemos em janeiro. E aí você vai avaliar. Um outro indicador interessante seria o número de sapatos vendidos por mês por vendedor que você tem. Você acha que seria um bom indicador ou não? Por que seria um bom indicador, pastor? Seria um bom indicador você saber, por exemplo, dos 10 vendedores, vamos supor que a Vilma é uma vendedora da sua loja. E a Vilma, nesse mês, vendeu 500 sapatos. Mas o Sérgio também é um vendedor da sua empresa e ele vendeu 50. Se você avaliar somente quantos pares de sapatos foram vendidos pela empresa no mês, você pode achar que está tudo bem, de repente. Mas quando você avalia por vendedor, você vai perceber que o Sérgio está escorando na Vilma. Isso pode trazer problemas ou não? Se eu tenho vendedores que estão vendendo excelentemente, acima da média, e um vendedor escorão, o que pode acontecer? Uma das tristes coisas que pode acontecer é a Vilma desanimar. Eu estou trabalhando igual uma louca aqui nessa empresa, vendendo 500 sapatos. O Sérgio aí, escorado em mim, está ganhando o mesmo salário. E a Vilma pode desanimar e não querer mais vender. Eu não vou vender só 50, está ganhando o mesmo tanto que eu. E aí eu vou começar a ter prejuízo na minha empresa. Vamos supor que no primeiro mês, a empresa vendeu 1.000 sapatos. Isso é bom ou é ruim? Para quem quer vender 24 mil sapatos no ano. É ruim, né, irmão? Porque se você fizer a média, 24 mil dividido por 12, você teria que vender 2 mil por mês. Se no primeiro mês você vendeu só 1.000, quer dizer que vai ter que arrochar nos próximos meses. Se você continuar com a mesma estratégia de venda, você não vai atingir a meta, sim ou não? Você mediu em janeiro, vendeu 1.000 sapatos. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você fez em janeiro, quantos sapatos você vai vender em fevereiro? Os mesmos 1.000. Isso é mesmo, fevereiro 28, né? Dias, vai vender menos ainda. Vai complicar a meta. Se continuar assim, lá no final do ano, serão vendidos cerca de 12 mil sapatos, você ficou longe de atingir a sua meta. Por isso é importante monitorar. Se você não fizer nada, você não vai atingir a meta. Então você vai pensar, o que eu vou fazer para atingir a meta? Você pode contratar mais vendedores, você pode dar treinamento para o Sérgio, que vendeu pouco. O Sérgio vendeu só 50. Vamos dar um treinamento de vendas para o Sérgio. Vamos passar um livro para ele ler. Sérgio, você foi muito mal, cara. Lê esse livro aqui, a Bíblia das Vendas, para ver se você melhora. Então você vai fazer um treinamento, você pode pensar em novos produtos, você pode montar kits. Nós vamos pegar o sapato, vamos juntar com um cinto e um chapéu, e vamos fazer a promoção. Compre o kit, sei lá o nome da sua loja lá, o kit maravilha, e aí você vai fazer promoções para vender mais produtos. Você precisa mudar as estratégias, porque você vendeu só 1.000. Então é importante o indicador, porque o indicador vai te mostrar se você está no caminho certo, se você não está no caminho certo, e que você precisa mudar ou não. Mas suponhamos que no primeiro mês, pastor Enoque, a sua empresa vendeu 2.000. Bateu a meta certinha, 2.000. Isso é um bom sinal ou um mau sinal?
É um bom sinal. É um bom sinal. Mas o que você vai fazer se o seu indicador te mostrar que você vendeu 2.000? O outro indicador pode mostrar que eu vendi só 50. E se você me treinar, pode ser que no mês que vem você venda mais. E se no primeiro mês vendeu 3.500? O que isso pode dizer para você? Alguém poderia pensar assim, vou demitir metade dos funcionários, né? Ou vou dar um monte de dia de férias em fevereiro. Mas isso diz que talvez a sua meta tenha sido baixa demais. Você subestimou a capacidade dos seus 10 vendedores, da sua equipe. Então você pode fazer igual a nossa presidenta e dobrar a meta. Né? Você pode dobrar a meta, não é mesmo? Porque você percebeu que a sua equipe tem muito mais capacidade. Você mantendo essa meta, você pode desanimar os seus vendedores. E eles podem querer não mais vender. Não, para trabalhar nessa empresa não é desafiador, não me instiga, vou mudar para outra. Mas, pastor, por que você está falando disso, pastor? De sapato, de meta, de indicador? Mas é porque eu estava pensando essa semana. Quais seriam os bons indicadores para uma igreja? O que nós deveríamos medir e acompanhar mensalmente, bimestralmente, anualmente? O que nós deveríamos observar para saber o quanto nós estamos próximos ou distantes da nossa meta? Se estamos cumprindo ou se não estamos cumprindo a nossa missão. Como se avalia uma igreja? Se você muda de cidade, você mudou de Sobradinho e foi morar em Fortaleza. Chegou lá em Fortaleza, você vai procurar uma igreja para congregar. Quais são os indicadores que você vai procurar, já que você vai querer congregar numa igreja saudável? O que é que você vai procurar para classificar aquela igreja como saudável? Como uma boa igreja? O que você ia procurar? Fala aí. Quantidade de membros. Whatever. Amados, eu vou dizer o que as pessoas geralmente procuram. Aqui não, porque aqui o povo é crente. Por aí as pessoas procuram a igreja que o pastor pregue bem. Eles procuram a igreja que o louvor seja top, que seja aquele louvorzão, um monte de gente tocando bem. Procuram uma igreja que tenha berçário, que tenha um bom ministério infantil, estacionamento, ar-condicionado, se tem boa iluminação, o conforto da igreja, vai olhar como é que são os banheiros, né? Esses são bons indicadores para saber se a igreja está cumprindo a sua missão. É possível uma igreja ter bom estacionamento? Ter um bom ministério infantil? Ter um pregador que pregue bem? Ter um ministério infantil, um ministério de louvor que toque bem? E ainda não está cumprindo a sua missão? É possível? Então esses são bons indicadores? Quais seriam, amados? Eu quero que você se sinta desafiado a pensar como é que aquele que criou a igreja, o chefe, o dono, o Senhor, aquele que estabeleceu a igreja, quando Ele olha para nós e nos avalia, quando Ele, eu não sei se é diariamente, se é mensalmente, se é semanalmente, Deus reúne lá no céu os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sentam e vamos avaliar a manancial. Escreve aí. Quais são os indicadores que Ele observa? Quais os indicadores que Deus usa para avaliar a sua igreja? Se você ler os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, tem umas igrejas lá que o Senhor avalia. Se é fiel à palavra, é um dos indicadores claros que você vê lá. Se é perseverante na tribulação, é um dos indicadores que você vê lá.
Se resiste aos falsos profetas, aqueles que ensinam fuleiragem, é uns indicadores que você vê lá. Se suporta no seu meio Jezabel. Tenho contra ti que você suporta essa mulher aí no meio de vocês. Essa mulher que se prostitui e que incita os meus servos à prostituição. Eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não se arrependeu. E vocês continuam acolhendo essa mulher no meio de vocês. Então a igreja que acolhe o pecado e aqueles que abraçaram o pecado e disseminam o pecado no seio da igreja, é um dos indicadores que Deus usa para avaliar. Aqui em Mateus 24, no texto que nós lemos, ele avalia também. E eu faço uma pergunta para você. Fazendo uma análise rápida da sua congregação, da igreja onde você congrega, com base nos indicadores divinos, a sua igreja vai bem? O Senhor nos deu uma missão, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado a vocês. Sua igreja está cumprindo a missão? Analisando você, porque ele também vai avaliar vendedor por vendedor. Você é um contratado da empresa de Jeová. Você é um contratado da obra do Senhor Jesus. Rogai ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara, porque grande é a seara e poucos são os cearenses, os obreiros. Você foi um desses obreiros chamados para a seara. Não pense você que você não está sendo avaliado. Não pense você que Deus está olhando só o número geral da igreja. Você. Ele vai contar quantos sapatos você vendeu. Está lá. Você vai bem, irmão? Você vai bem? Como é que foi o seu rendimento? Como é que está sendo o seu rendimento nos últimos anos? Ezequiel, no capítulo 34, é interessante aquele capítulo, irmão. Porque ali Deus vai arrochando os pastores. Ai de vós, pastores, porque vocês estão engordando com as minhas ovelhas. Vocês estão fazendo da minha ovelha pasto, das minhas ovelhas. Em vez de alimentar minhas ovelhas, vocês estão se alimentando delas. Vocês não estão curando da ferida, vocês não estão buscando a perdida, vocês só estão explorando o meu rebanho. Ai de vós, eu vou pegar vocês, eu vou destituir vocês, eu vou colocar um pastor decente para cuidar das minhas ovelhas. Eu vou colocar o supremo pastor. O meu filho Davi, ele vai ser o pastor e tal. E até essa parte, mas os crentes gostam de descer a linha nos pastores. Ai de vós, pastores! Pastor que não cuida. Mas na hora que ele coloca lá, que ele tira os pastores ruins, e que ele coloca o bom pastor, irmão, ele começa a falar, agora eu vou analisar e vou fazer diferença entre o gado gordo e o gado magro. Entre as ovelhas grandes e as ovelhas miúdas. Vocês, ovelhas, que ficam dando cabeçada nas outras, que vocês que ficam dando barroada nas outras ovelhas, vocês que chegam primeiro na hora de beber água e suja tudo, pisa tudo a água para as que vêm atrás beber água suja, eu também vou tratar com vocês. Tem muita gente que pensa que Deus só vai arrochar pastor. Para trabalhar para Jesus não precisa de cargo, não precisa estar em posição de liderança. Você é um obreiro da seara do Senhor Jesus, você não é um cliente da igreja. Na igreja não tem cliente, todos nós servimos ao Senhor Jesus. O que é que você está fazendo? Em Mateus capítulo 25 tem a parábola dos 10 talentos. O Senhor saiu, deu 5 para um, deu 2 para o outro, e deu 1 para o outro. Depois ele volta para quê? Acertar contas
com os seus obreiros. O que é que você está fazendo com o seu talento, irmão? O que é que você está fazendo com o que Deus te deu? Com os dons, com as riquezas que Ele depositou na sua vida? Irmão, tem gente que tem uma preguiça para as coisas de Deus, que é uma coisa assim terrível. Ele não tem preguiça de ir para a academia, ele não tem preguiça de ir para o crossfit, ele não tem preguiça de pedalar, ele não tem preguiça de viajar, ele não tem preguiça de ir para a faculdade estudar, ele não chega atrasado no serviço, irmão, ele levanta todo dia cedo, mas para as coisas de Deus, irmão. Eu lembro de uma amiga minha, ele vai arrastando as unhas. Oh céus, oh mano, oh dom, oh azar, culto de novo. Escola dominical, eu estou muito cansado, não consigo trabalhar mais em igreja, Deus me livre de trabalhar em igreja. Irmão, seu chefe está te vendo e o seu chefe não sou eu. Você não foi chamado para trabalhar para mim, nem para a diretoria da Assembleia de Deus Manancial. Eu preciso lembrar você que seu chefe é Jesus de Nazaré. Nós cantamos aqui hoje, Régio Dominador. Régio vem de rei, mesma raiz de Regina, de regente. Régio Dominador é aquele rei que é a ele a quem você vai prestar conta. Deus te capacitou, irmão. Deus te permitiu estudar, Deus te permitiu crescer, Deus te encheu de dom, e você está enterrando, e você não está servindo ao Senhor com os seus dons. Não pense você que não vai chegar o dia da prestação de conta. Irmão, eu tenho tanto temor desse finalzinho de Mateus 24 e de Mateus 25, você não tem noção. Porque é muita gente alardeando, minha salvação está garantida. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Está tudo certo, agora é só ficar de boas. Você viu o versículo 51 que a gente leu? Separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Isso parece salvação para você? Para mim não parece, irmão. O versículo 28 de Mateus 25, o final da parábola dos talentos é: tirai-lhe, pois, o talento, dai ao que tem 10, porque a qualquer que tiver será dado, e ao que tem e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Olha o 30, lançai o servo inútil, o que enterrou o talento, nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso parece salvação para você? Parece um lugar legal? Por quê, irmão? Eu falei para você me dar treinamento na sua empresa, porque eu estava com dó de mim. Eu que vendi só 50 sapatos. Mas depois que você me deu o treinamento, que você me passou o livro para eu ler, se eu continuar vendendo 50 na sua empresa, você, como dono da empresa, empresário, você vai me manter lá ou você vai me disponibilizar para o mercado de trabalho? Você acha que você seria um bom gestor da sua empresa, você estaria cuidando bem da sua empresa, se você mantivesse um vendedor que ficasse tão longe da meta? Você estaria sendo um bom gestor? Você acha que Deus vai brincar com a igreja dele? Com as almas que ele quer salvar? Você acha que Deus vai aliviar comigo e com você? Você acha que vai servir de desculpa a nossa preguiça? A nossa falta de tempo? Como é que está a minha vida, o meu trabalho na obra do meu Senhor? Como é que está a minha dedicação, o amor pela missão? Quantas almas foram ganhas, batizadas, discipuladas, e hoje estão servindo? Nos últimos 10 anos da sua igreja, dessas, quantas você ganhou, batizou
e discipulou. Nos seus, sei lá quantos anos de crente, quantas almas você ganhou? Quantas você trouxe a Cristo, batizou? Quantas você acompanhou, discipulou? Para quantas o seu cristianismo, a sua vida cristã, serviu de exemplo na caminhada? E hoje, quantas pessoas seguem a Cristo Jesus e ganham outras almas e podem dizer que isso foi fruto do seu trabalho, da sua dedicação ao reino de Deus? Quantas? Pastor, mas eu vou à igreja todo domingo. Eu vou aos cultos de oração. Sim. Mas será que isso é um bom indicador na perspectiva do divino? Na perspectiva do Senhor da Seara, é um bom indicador ir para a igreja todo domingo? De que nós estamos alcançando a missão? Não estou dizendo para você não ir todo domingo da igreja, não, é bom, é excelente você ir. Mas será que é isso que o Senhor vai avaliar de mim e de você? Pastor, por que você está falando isso? Irmão, eu estou falando isso porque os indicadores servem não para a gente ficar triste, desesperado, enfiar a cabeça no buraco igual um avestruz e sentar e chorar. Se bem que sentar e chorar é uma boa estratégia. Lá no profeta Joel, o Senhor convoca: chorem os sacerdotes, chorem os ministros do altar, chorem as crianças, sai a noiva do seu tálamo, vamos chorar, gente. Vamos chorar, porque nós estamos sendo medidos pelo nosso Senhor, porque Ele nos deu uma missão, e nós estamos nos distanciando dela, e muitas vezes, amado, para o pior de tudo, nós estamos anestesiados, satisfeitos, em vender 50 sapatos. O indicador não é para a gente entrar em desespero. Esse choro da palavra não é um choro de desespero, é um choro de arrependimento. É um choro de metanoia, de mudança de mente, é um choro de transformação. O indicador me mostra que eu não estou, se eu vendi só 1.000 no primeiro mês, que eu não estou no caminho certo. E ele está me dizendo: Sérgio, faça os ajustes necessários, ou você não vai atingir a meta. Não é para você entrar em desespero e chorar. Não é para você sair daqui carregando um fardo nas suas costas. Meu Deus, eu não estou servindo, Senhor. Não, irmão. É para você sair daqui pensando o que é que você vai mudar na sua vida, para você começar a atingir a meta. Assim como aquele gestor da empresa, ele vai treinar os funcionários dele, ele vai dar livro para eles lerem, ele vai inventar novos produtos, ele vai inventar promoção para animar a turma dele, a equipe dele para atingir a meta. Você vai olhar para você. O que é que eu preciso fazer para ser este servo aqui, servo fiel e prudente? Ou para ser esse aqui dos 5 talentos, servo bom e fiel? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você vai continuar vivendo do mesmo jeito? Você vai continuar suportando o pecado na sua vida? Porque muitas vezes nós nos acostumamos com o pecado, assim como aquela igreja se acostumou com Jezabel. Tem crente que se acostuma, irmão, com adultério, com a prostituição, com a mentira na sua casa, na sua vida. Você não pode se acostumar com isso, você não pode suportar isso na sua vida. Você tem que tirar isso da sua casa, da sua vida, dos seus hábitos, para assumir uma nova postura diante do Senhor, para cumprir a missão que Ele te deu, irmão. Não é possível, meus amados, que nós vamos ficar conformados. Não é possível que nós vamos continuar olhando, irmão, para as coisas secundárias e esquecermos das primárias. Eu costumo dizer, irmão, eu sou rato de igreja. Eu sou neto de pastor, filho de pastor. Quase eu nasci no púlpito. Isso é até um perigo para mim, porque
Irmão, eu gosto, eu amo isso aqui. Eu amo a igreja do Senhor. Eu amo estar na casa do Senhor. Eu amo. Um culto de 12 horas, irmão, que a gente faz, para mim não é pesaroso, sabe? É fácil. Mas quando a gente pensa, irmão, na essência do que seja a igreja, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na oração, na comunhão, no partir do pão, em cada alma havia temor. Irmão, aquele povo não tinha templo, eles usavam o templo emprestado dos judeus, não tinha escola dominical, não tinha ministério de jovens, nem ministério infantil, não tinha equipe de louvor, não tinha nem diácono, os diáconos foram aparecer lá na frente, por causa de confusão, não tinha nem diácono, mas aquela igreja, 3.000 almas se converteram e se agregaram à igreja. Daqui na frente, mais 5.000. E cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Às vezes nós estamos preocupados na igreja com o ministério de jovens, se o culto de jovem é animado, se não é, se tem bateria, se não tem, se o teclado é azul, se é amarelo, se a parede é cinza, se é preta, se está filmando, se não está. Preocupado se o pastor está de gravata, se não está, se está de terno. Irmão, a gente está preocupado com tanta besteira. A gente mede a igreja por coisas que são secundárias. É lindo ter ministério de casais, é lindo ter retiro, é lindo ter conferência. Mas a missão da igreja, irmão, é fazer discípulos. A missão da igreja é transformação de vidas. São almas que são tiradas do inferno e vêm a Jesus, e por causa da revelação de Cristo, têm suas vidas transformadas, seguem a Jesus e começam a ganhar outras almas. Se isso não acontece na igreja, irmão, todo o resto não vale um quissuco. Você não vê confusão na igreja por causa disso? Você já viu crente brigar por causa disso? Eu ganhei 10 almas, o outro ganhou 12. Estou com raiva do Evaldo porque ele ganhou 12, eu só ganhei 10. Tu já viu crente brigar por isso? Não, ele briga porque o Evaldo está na equipe de louvor e ele não está. Porque o pastor deu oportunidade para não sei quem cantar e não deu para Beltrano. Irmão, quem está te segurando para fazer a obra de Deus em nome de Jesus? Por que a gente acha que para fazer a obra de Deus a gente precisa estar aqui em cima? Às vezes, irmão, estar aqui em cima faz atrapalhar a gente a fazer a obra de Deus. Como é difícil ser pastor e ao mesmo tempo fazer a obra de Deus. Porque você tem que estar preocupado em quem vai abrir a igreja, quem vai montar o som, quem vai filmar, quem vai telefonar, quem fez não sei o quê, o irmão que magoou ciclano, o irmão que não ligou para Beltrano. E a obra de Deus que é bom, você não faz. Quais são os indicadores que Deus usa para avaliar a minha vida e a sua vida espiritual? Quais são os indicadores que Deus usa para avaliar a sua igreja? Como nós estamos nos saindo nesses indicadores? E o que é que nós vamos fazer baseado nisso? Irmão, eu estou muito grato a Deus por esses 42 anos. Eu sou muito grato a Deus porque Ele me colocou nessa igreja. Eu cheguei nessa igreja, eu não tinha 9, eu não tinha 10. E hoje eu tenho 44. Que eu estou aqui. Aqui eu fui batizado no Espírito Santo, aqui eu fui batizado nas águas, aqui eu aprendi a orar, aqui eu aprendi a amar a Deus. Essa igreja é uma bênção. E eu estou muito feliz com o meu Jesus pelo privilégio de fazer parte dessa igreja. Pelo privilégio de ser seu irmão. E pela imensa responsabilidade e também privilégio de ser seu pastor. Mas eu não estou conformado com os nossos indicadores. Nem de longe eu estou conformado. E o indicador, irmão, ele me diz que se eu continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, eu vou continuar tendo o mesmo resultado. Eu pergunto para você em nome de Jesus. Você acha que isso é coerente, meus amados irmãos? Nós continuarmos fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, ano após ano.
nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas, meus amados irmãos. Nós vamos continuar discutindo picuinha, brigando por causa de besteira na casa do Senhor, e não vamos fazer a obra dele, irmão. Por que que é tão difícil, amados, a gente mudar, a gente fazer uma coisa diferente, irmão? Eu gosto de uma coisa que eu aprendi com o papai. Papai fala sobre manutenção. Manutenção é para manter as coisas como estão. Eu não quero ser o pastor da manutenção. Eu não vou ser o pastor da manutenção. Nós não seremos a igreja da manutenção, amados. Eu quero chamar você, eu quero convocar você hoje, irmão, para fazer diferente em nome de Jesus. Eu quero convocar você a se levantar, eu quero convocar você a aceitar desafio, eu quero convidar você a vender com sangue no olho, a ter paixão pelo produto, irmão. Nós não estamos vendendo sapato não, irmão, nós estamos oferecendo salvação. Aquilo que a gente oferece muda o destino eterno das almas. A gente tem que ter paixão pela igreja, a gente tem que ter paixão pela nossa missão. Não é possível, irmão, que as pessoas vão ter mais paixão por vender chá do que por vender salvação. Porque é venda, irmão, é de graça, mas você tem que falar. Irmão, você vai no encontro dos vendedores da Herbalife, irmão. Quem já teve a oportunidade de ir? Irmão, você não tem noção, irmão. Você não tem noção da animação daquele auditório, das pessoas subindo na cadeira, se levantando. Quando entra o palestrante, todo mundo fica de pé, batendo palma. Uhul! Stum, stum, stum. Quem está entusiasmado? Quem vai vender muito shake? Aí na igreja você fala, quem está feliz com Jesus, levanta a mão e dá glória a Deus. Glória a Deus. Uhul! É um clamor, meus amados, não é uma bronca. É um aviso de amor que Deus me dá. É um aviso de amor que Deus lhe dá. E nós não podemos ignorar. Nós não podemos ignorar o chamado de Deus. Precisa mudar. Eu quero convidar você para abraçar, irmão. Nós vamos fazer. Se nós vamos acertar todas, eu tenho certeza que não. Mas uma coisa eu sei, não dá para a gente continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Não dá para a gente continuar sendo pastor do mesmo jeito. Não dá para a gente continuar sendo diácono do mesmo jeito. Não dá para a gente continuar a ser presbítero do mesmo jeito. Não dá para a gente continuar sendo crente do mesmo jeito. Sendo professor de escola dominical do mesmo jeito. Amados, a gente precisa fazer diferença. Nós estamos falando de almas que o Senhor está nos confiando. Nós estamos numa missão para 2021. Nós somos uma igreja discipuladora. Faz parte da nossa missão. Eu falo isso afirmando e profetizando. Nós somos uma igreja discipuladora. Nós somos verdadeiros adoradores. Nós somos pessoas transbordantes de amor. E nós somos pescadores de homens. Nossa missão é adorar a Deus, amar as pessoas e fazer discípulos. E nós vamos fazer discípulos. Nós nos tornaremos discípulos que fazem discípulos. E isso não tem idade. Mas nós precisamos agir. Nós precisamos agir nesse sentido. Porque Deus não vai fazer tudo de lá. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso não quer dizer que você vai tirar a sentinela, irmão. Isso não quer dizer que o trabalho da sentinela é inútil. Quer dizer que o sentinela tem que trabalhar cooperando com Deus. Isso não significa que você pode tirar os edificadores da casa, que Deus vai lá construir a casa sozinho.
Isso significa que os edificadores têm que trabalhar cooperando com Deus. Mas Deus não faz sozinho. Foi Noé que construiu a arca. Foi Josué que teve que desembanhar a espada e o escudo e entrar na guerra. Deus não foi lá lutar todas as batalhas por eles. Algumas Deus lutou, mas outras, irmãos, eles tiveram que ir lá lutar. Deus vai fazer através de você. Deus vai fazer através, nós cantamos hoje aqui, eu sou o canal que Ele vai usar. E eu quero convocar você para fazer diferente. E não espera virar o ano, não, irmão. Começa hoje. Você já pode tomar decisões hoje que já vão mudar a sua vida. Você pode tomar decisões agora que já vão transformar a sua postura diante de Deus, a sua avaliação diante dEle. Se você resolver hoje largar o pecado. Se você resolver hoje parar de pecar, confessar o seu pecado e sair da sua vida de pecado, hoje já tem mudança. Hoje a avaliação já é diferente. Se você resolver hoje trabalhar para o Senhor, se você resolver hoje ser uma pessoa de oração, irmão, hoje já muda. Não precisa esperar o dia 31. Eu quero convidar você para andar conosco. Nós estamos num desafio que começa esse final de semana. Nós vamos entrar num seminário, quero louvar a Deus, porque mais de 80 pessoas se inscreveram para esse seminário presencial. Você que se inscreveu, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Eu tenho certeza que Deus está contando com você, nós também estamos. Você que se inscreveu. Você que se inscreveu para o online também, que não pode estar aqui, mas que vai participar do online, que Deus te sustente. Mas esse seminário, irmão, é só o começo de uma jornada. E eu quero desafiar você a ombrear com a gente nessa jornada, irmão, porque nós vamos nos mover diante dos indicadores, para que a gente esteja cada dia mais perto da nossa meta, da nossa missão, que é agradar o nosso Senhor. Que Ele esteja sorrindo quando olhar para nós, por saber que nós estamos cumprindo a palavra dEle. Quantos querem ouvir? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor, entra para o reino que está preparado para você, desde a fundação do mundo. São essas as palavras que eu quero ouvir do meu Senhor naquele dia. E que eu quero que você ouça também. Nós vamos fazer isso. Quero convidar você a ficar de pé.